Voltou. João 7:37. Tá bom? Até o 39. A gente vai ler para meditar na palavra de Deus. Por favor, hoje você não fecha de jeito nenhum. A gente vai passear bastante na Bíblia, se você quiser conferir os textos. Foi. João 7:37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nós te bendizemos e te glorificamos. O Senhor é o Deus que reina sobre nós. E nós nos submetemos a esse governo através da sua palavra, crendo que teu Espírito Santo aqui está para nos instruir e para nos governar dessa maneira. Então, Pai, a nossa oração baseada nisso é que para que o Senhor fale aos nossos corações, para que o Senhor dê-nos uma demonstração bíblica da sua vontade, para que o Senhor edifique-nos através da sua palavra, para que nós sejamos transformados por ela, para que nós sejamos consolados por ela, para que nós, em nome de Jesus, Pai, sejamos desafiados e convidados por ela a responder ao Senhor. E, Pai, quando isso acontecer, que teu Espírito Santo, que também habita os nossos corações, nos capacite a responder de maneira adequada. Em nome de Jesus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, porque o Senhor é a nossa rocha e o nosso Redentor. Amém e amém. Antes da gente começar falar propriamente do texto bíblico, eu queria te convidar a perceber uma coisa. A gente, como cristão reformado, a gente tem uma herança histórica e a gente desfruta dessa herança através do calendário litúrgico. Então, você já me ouviu falando, por exemplo, da quaresma. E, por favor, não se assuste, porque não é a quaresma de outras igrejas, é a quaresma cristã, uma prática que vem desde o 2º século e nos alcança aqui, que é simplesmente um tempo em que nós nos lembramos e nos preparamos para a lembrança do sacrifício de Jesus. Como? Refletindo sobre a morte de nós mesmos. Ok? Só isso. Não é um período de sacrifício, não é um período de jejum, é simplesmente um período de reflexão sobre isso. A quaresma é sucedida pela Páscoa, o momento em que nós nos lembramos da morte de Cristo e da sua ressurreição. E aí, a ressurreição de Jesus ela é sucedida pelo Pentecostes. O que é o Pentecostes? A festa que os judeus comemoravam como a festa das colheitas, mas que é antecedida pela subida de Jesus, ou pela ascensão, melhor dizendo, de Jesus aos céus. Então fica tranquilo, é assim, 40 dias antes da Páscoa a gente começa a pensar um pouco no que significa a morte de Jesus. Aí chega a Páscoa, e a gente começa a se lembrar da ressurreição de Cristo. E a gente entende que depois da Páscoa a gente tem esse período de festa, a presença de Cristo de maneira especial, glorificado no meio do seu povo. Até o momento em que ele sobe aos céus, e aí nós celebramos uma segunda ou uma terceira data importante, que é a data do Pentecostes, que é celebrada por esses dias, a data em que nós nos lembramos da descida do Espírito Santo sobre a igreja. Então é sobre o Pentecostes que eu quero pensar durante esse mês, e é sobre o Pentecostes que eu quero pensar pensando no Espírito Santo. Tá bom? Seguindo essa maneira didática que existe desde os primórdios da igreja, para que a gente seja lembrado e se familiarize com os acontecimentos mais importantes para a nossa fé. E aí perceba, cada ano a gente lembra de um jeito, cada ano a gente lembra a partir de um texto. Isso mostra também a riqueza dos textos bíblicos. Tá bom? Entendeu essa parte? Então vamos para o texto bíblico. O texto bíblico fala de um convite para que a gente beba água. O mesmo convite que a gente leu e viu acontecer lá em Isaías 55. Jesus se volta para todos os que o seguem e diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Antes da gente entrar no estudo do texto, eu gostaria de continuar a falar sobre alguma coisa que eu falei lá no momento da ceia. A gente tem sede. E metaforicamente, a gente tem sede de muitas coisas. No caso, eu estou com um pouco de sede, eu vou abrir até minha água aqui, porque eu acho que a boca secou só de pensar nisso. Pronto, agora a gente segue. Metaforicamente, a gente tem sede de muitas coisas, não é assim? A gente, às vezes, dá um outro nome para essa sede. A gente chama essa sede de ambição. E tem gente que, de alguma maneira, demoniza a ambição. Mas eu queria que a gente fizesse as pazes com essa palavra e fizesse as pazes com parte das nossas sedes a partir de hoje, entendendo o seguinte: as nossas sedes são aquilo que nos move, ou que nos movem, na direção daquilo que a gente quer conquistar. Então eu tenho sede de quê? Essa é a pergunta. Eu tenho sede de reconhecimento, então eu vou lutar para ser reconhecido. Eu tenho sede de dinheiro, então eu vou lutar para enriquecer. Eu tenho sede de poder, então eu vou lutar para, dentro do meu ambiente de trabalho, subir na hierarquia e então ser reconhecido como aquele que tem a palavra final, que tem controle sobre muitas pessoas e que de quem as pessoas dependem. A sede é algo natural do ser humano. Todos nós temos sedes, e as nossas sedes nos movem, as nossas ambições nos movem. Se a gente não tem ambição, então a gente não sai do lugar. E o problema não é ter ambição. O problema é quando essa ambição toma tanto lugar no nosso coração, a ponto de se transformar em ganância. Gana. Um desejo absoluto por alguma coisa, que me faz passar por cima de valores e princípios, e de pessoas, e de famílias, e de histórias, e me faz passar por cima de tudo isso, sem ter respeito algum, simplesmente para matar uma sede que se torna insaciável, porque a ganância faz isso com a gente. Então perceba, eu quero dizer para você, todo mundo tem sede. E a gente tem sede de muitas coisas. E é natural que seja assim. Os meninos, os adolescentes, os jovens, eles insistem em dizer que não. Mas eles têm sede de encontrar a pessoa certa. E se enrolar com essa pessoa no bom sentido. Eles têm sede de encontrar um namorado, uma namorada e caminhar para o casamento. É verdade. Aí você pega um casalzinho. E você pergunta para eles, vocês não têm sede de ter filho? Não, eles vão dizer para você, não, dá muito trabalho, né? Chora demais. Mas a verdade é que no fundo do coração deles há essa sede, no coração há uma sede também pelo reconhecimento profissional, e é natural que a gente tenha essa sede. Aí você pergunta para um adolescente, para um jovem, o que você quer ser quando você crescer? E aí ele vai dizer assim, eu não sei não, mas outros vão dizer, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Isso é nosso, isso faz a gente mover. Se eu não tenho vontade de ser nada como um profissional, eu não vou passar o ensino médio inteiro estudando para nada, porque onde é que eu quero chegar? Eu só quero ter meu diploma, e para eu ter meu diploma é tranquilo, é fácil, não preciso nem estudar. Perceba, a sede nos move, e a gente tem sede de muita coisa, o problema não é ter sede. O problema é que a gente tem que entender que de todas as sedes que nós temos, nenhuma é capaz de dar sentido à vida como a sede do nosso coração quando relacionado a Jesus. E a questão talvez seja a gente entender o seguinte: eu posso matar todas as minhas sedes neste mundo. Eu posso ter sede por uma família, e eu começo a namorar, e eu me caso, então eu tenho filhos, e aí eu falo assim, matei a sede. Mas então eu vou ter sede também pelas realizações profissionais, e eu então vou estudar, e eu vou me formar, eu vou me empregar, e eu vou crescer, e eu vou ser reconhecido, e as coisas vão acontecer, e ali também eu matei a minha sede. E aí eu vou passar a ter outras sedes por questões
secundárias, terciárias, questões que tangenciam a vida e o sentido dela, mas que de fato e em absoluto, quando nós matamos essa sede, a gente descobre que ainda falta. Porque nenhuma dessas fontes, a família, o trabalho, o dinheiro, as nossas realizações pessoais, são capazes de suprir a sede que há dentro dos nossos corações. E há autores que vão dizer que todas essas sedes que nós sentimos são reflexo da sede maior que a nossa alma tem por Deus. Então deixa eu dizer uma coisa muito prática, porque até agora eu só filosofei, né? Deixa eu ser prático. Quando é que a gente percebe que a gente ainda está com sede? Quando a gente é tomado por um sentimento de insatisfação quanto à vida. E deixa eu contar um segredo para você. Talvez você já tenha descoberto isso. Esse sentimento vem geralmente quando a gente já conquistou muita coisa. A gente olha para o lado e descobre que ainda está faltando alguém ou algo. Esse sentimento de insatisfação, sabe? Falta alguma coisa na família que eu tanto desejei. Falta alguma coisa no emprego que eu tanto desejei e pelo qual eu tanto lutei. Consegui uma estabilidade financeira, mas ainda assim falta alguma coisa. Esse sentimento de insatisfação é revelador do fato de que nenhuma dessas fontes que eu citei e de qualquer outra fonte que você pode me citar são capazes de matar a sede que a nossa alma carrega. É por isso que é importante a gente ouvir esse texto simples de Jesus dizendo: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Primeiro, como quem escuta o Senhor Jesus dizendo: se você está insatisfeito, eu tenho a resposta para a sua insatisfação. Se você está descontente, eu tenho a resposta para o seu descontentamento. Se as coisas não fazem sentido, ainda que todas estejam no seu devido lugar, ou até mesmo se aquilo que fazia sentido deixou de fazer porque as peças foram movidas e as coisas parecem estar desabando, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque a despeito de todas as sedes que nós temos, de toda ambição que nós alimentamos no nosso coração, o Senhor Jesus é a única delas capaz de trazer paz e contentamento. Na prática eu estou dizendo o seguinte: enquanto a gente não beber da fonte que é Cristo, a gente vai continuar tendo sede. E a gente pode conquistar tudo que a gente sonhou. A gente pode ajuntar tudo que a gente puder ajuntar. A gente pode enfileirar os diplomas. A gente pode enfileirar os casos de sucesso. A gente pode enfileirar e infinitas possibilidades de tentativas de satisfação pessoal, começar um esporte novo, começar uma arte nova, começar um hobby novo, comprar, sei lá, uma moto e sair andando, não está satisfeito com essa moto, troca de moto e compra outra. Você pode comprar um carro, você pode mexer nesse carro, você pode fazer o que você quiser. Enquanto você não encontrar e beber da fonte que é Cristo, seu coração não repousará tranquilamente na paz que Deus nos dá. É interessante quando a gente considera também o contexto do texto que a gente acabou de ler. O texto diz no comecinho dele: no último dia, o grande dia da festa. De que festa a gente está falando? A festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, que segundo Números 23, é instituída por Deus para que o povo se lembre de que o próprio Deus os fez habitar em tendas quando os tirou da terra de Israel. Então perceba, o povo tinha as suas posses, certo? Ele tinha tudo aquilo que Deus mesmo havia dado a eles. A bênção da terra que prosperou, a bênção das árvores que deram frutos, a bênção da colheita, a bênção de enriquecer, a bênção de ter diante de si a materialização da providência de Deus. E então, por alguns dias,
Eles deixavam as suas casas, eles deixavam os seus bens, eles deixavam as suas posses e se reuniam em tendas para se lembrar que nada daquilo que eles tinham era o motivo da verdadeira alegria. Para se lembrar que nada daquilo que eles carregavam durante a vida era motivo de saciar a sua própria sede. Para se lembrarem de que o verdadeiro motivo das suas vidas, o verdadeiro motivo das suas histórias, o verdadeiro motivo das suas alegrias é o fato de que o Senhor Deus os havia tirado de uma terra de escravidão, os havia conduzido a uma terra que mana leite e mel, e por 40 anos no deserto os sustentou, dando-lhes prazer, vida e esperança. Eu tenho uma pergunta para você: o que o povo de Israel tinha no deserto? O que ele tinha no deserto? Sede. O que mais que ele tinha, além da sede e da fome? Eles tinham uma padaria itinerante fantástica, uma panificadora que caminhava com eles enquanto ele tinha? Não tinha. Eles tinham também uma fábrica têxtil. Eles, enquanto caminhavam pelo deserto, iam matando os animais que eles conseguiam engordar com areia, não sei como. E aí eles conseguiam, então, comer e produzir tecido para produzir, então, roupa. Eles tinham isso. Meus irmãos, o texto bíblico diz que enquanto caminhavam pelo deserto, o povo de Deus não tinha nada além da roupa que vestiam quando saíram do Egito. Eles não tinham pão para o dia seguinte, eles não tinham água, nem tinham como carregar a água. A única coisa que o povo de Israel tinha no deserto era a presença de Deus, que os acompanhava numa coluna de nuvem durante o dia e numa coluna de fogo durante a noite. A única coisa que eles comiam no deserto era o maná que Deus mandava a cada manhã. Quando eles faziam churrasco, era porque Deus havia mandado codornizes. Quando eles tinham sede e Deus falava para a rocha dar água a eles, então a rocha fazia com que a água aparecesse milagrosamente, mas tudo que o povo tinha no deserto era o próprio Deus. Você entende o que Jesus está dizendo quando no último dia da grande festa, que fazia com que o povo se lembrasse de que não há nada mais importante na vida do que o próprio Deus? Ele disse: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Ele está dizendo: vocês não precisam de nada e de ninguém, a não ser de mim. Eu queria que a gente considerasse isso por um instante. Porque, particularmente, eu estou incomodado, porque esses dias têm sido difíceis. E eu fico pensando assim: meu Deus, eu estou gordo demais. Eu preciso emagrecer. Eu estou sendo besta aqui para mostrar para vocês como é que as coisas bestas nos incomodam. Mas, de repente, naquele momento, eu estivesse na presença de Jesus e eu ouvisse ele dizer: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Essa minha insatisfação com o meu próprio corpo devido ao momento de vida que eu estou vivendo, eu prometo que eu vou emagrecer. Ela seria levada aos pés de Jesus. Eu vou dizer: o que eu estou me preocupando com a minha barriga? O que eu estou preocupando com a minha beleza? Eu sei que eu continuo bonito do mesmo jeito. Minha esposa continua gostando de mim. Brincadeira à parte, o que eu estou me preocupando com um detalhe tão pequeno da minha vida, enquanto o Senhor Jesus é tudo aquilo que eu preciso para viver? Eu queria que a gente considerasse isso por um pouco de tempo, sabe? Porque eu acho que o nosso coração está cansado demais, e ele está cansado demais porque a gente se preocupa com coisas pelas quais ou das quais a gente não precisa para ser feliz de verdade. A gente se preocupa porque a sede que a gente tem tentado saciar ou matar, a gente tem tentado matar em fontes que não são capazes de suprir as nossas necessidades. A gente tem procurado no lugar errado. E a gente tem se preocupado pelas coisas que não são de fato verdadeiras e não são verdadeiramente eternas. Eu gostaria que a gente considerasse isso, porque o Senhor Jesus está dizendo para nós, através do texto bíblico, que Ele é a única coisa da qual nós precisamos para viver em paz e felizes. A gente não precisa de uma situação política favorável. A gente não precisa de uma conta bancária gorda. A gente não precisa, vou ser bem sincero com você, nem do emprego que a gente tem. Não que a gente não tenha que trabalhar, ok? Não é uma desculpa e você não vai amanhã pedir demissão porque o pastor falou que você não precisa. Se você fizer isso, semana que vem eu vou
Está transmitindo, não posso dizer que eu vou quebrar sua cara, mas então eu vou te chamar para o gabinete, ok? Já falei, né? Desculpa. A gente não precisa. Porque quem sustenta a nossa vida é Deus. E quem sustenta a nossa vida é Deus em Jesus. O povo foi convidado a se lembrar que por 40 anos eles caminharam por um deserto sem ter nada, a não ser o próprio Deus. E a gente está aqui brigando com Deus, porque a gente tem tudo, menos aquilo que a gente queria demais, porque ia matar a nossa sede. Você entende a incoerência disso? Você entende por que a gente precisa considerar essa questão? Você entende por que a gente precisa considerar o convite de Jesus para que a gente, que já é crente velho, mas que está brigando com Deus porque a gente não tem uma coisa diante de tudo que Deus tem dado para a gente? Vá beber da fonte que Jesus é e vá saciar a sede do nosso coração. Jesus está nos fazendo esse convite essa noite. A gente precisa considerar esse convite como um convite que precisa ser respondido por cada um de nós, à medida em que nós entendemos que Jesus é a única pessoa capaz de saciar a nossa sede. E é dele que nós precisamos para viver. Eu continuo te lembrando de algumas outras coisas. O verso 38 diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E o verso 39 explica o 38, dizendo assim: isto ele disse com respeito ao Espírito, que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então Jesus está dizendo: olha, então se você vier até mim aqui nessa festa das tendas, entender que eu sou a pessoa, o único de quem você precisa para viver. Se você entregar a sua vida por mim, ou a mim, se você confiar o seu coração a mim, se você entregar a sua vida de uma tal maneira que eu serei o único a cuidar de você, o único a te fazer feliz, a razão do seu levantar, a razão do seu despertar, a razão do seu trabalhar. Então, se você fizer isso, do seu interior fluirão rios de água viva. E aqui, de novo, a gente precisa entender o contexto da festa dos tabernáculos. Por exemplo, quando a gente lê Zacarias, capítulo 14, eu vou abrir aqui porque ele fica maior para ler. Você pode abrir também. Zacarias, capítulo 14. Até o verso de número 8, diz assim: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão por meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre os montes das oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será fendido no meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. E então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. Metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Vamos continuar? O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba e Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre até a Anael, até os lagares do rei, habitarão nela, e já não haverá mais maldição, e Jerusalém habitará segura.
Esta será a paga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé, apodrecer-se-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas, todas as nações circunvizinhas, ouro e prata, e veste em grande abundância. Como essa praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos, e de todos os animais que aqui ou que estiverem naqueles arraiais. Todos os que restarem, de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar qual festa? A festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações, que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações, que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. De novo, a festa dos tabernáculos. E agora, na festa dos tabernáculos, há uma promessa. Qual é a promessa? Versículo de número 8. Naquele vale que se formou, acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas. Vamos lembrar do que Jesus está dizendo aqui? Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E quando é que isso vai acontecer? Quando isso acontecer, o que nós vamos celebrar? A festa dos tabernáculos. Isso ainda está nebuloso para você, né? Então abre comigo em Apocalipse 7. E a gente termina esse exercício. Muito importante. Apocalipse 7 é um texto que vocês sabem que eu uso bastante. Não sei se você já decorou ele. Eu estou quase. Adoro esse texto. Amo esse texto com todo o meu coração. Ele é um consolo para a minha alma. A gente vai ler a partir do verso 14. E no verso 14, esse é o texto que eu amo, o Senhor Jesus está descrevendo a João aqueles que estão diante do trono do Cordeiro com as vestes brancas, limpas, alvejadas no sangue do Cordeiro. E ele diz assim, olha só, são estes os que vêm da grande tribulação. Lá tem guerra, não tem? Em Zacarias? Aqui também tem. Eles vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram onde? No sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o quê? O seu tabernáculo. Jamais terão fome. Nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Espírito, ou pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda... Quando é que vai ser a festa dos tabernáculos? Definitiva e uma última vez. Quando o Senhor estender sobre nós o seu tabernáculo. E quando o Senhor estender sobre nós o seu tabernáculo, sabe o que vai acontecer? As nossas lágrimas serão enxugadas. As nossas dores serão arrancadas. A saudade já não existirá mais. A tristeza já não estará entre nós. A morte já não reinará sobre o povo de Deus. Quando o Senhor estender o seu tabernáculo sobre nós, nós vamos ver com os nossos olhos o que pela fé nós professamos. Jesus é tudo aquilo do que nós precisamos para viver. E nesse grande dia, se você quiser se lembrar apenas do capítulo 21 de Apocalipse, quando o novo céu se abrir e a nova terra descer dos céus, a nova Jerusalém descer dos céus, nós vamos ver no meio de Jerusalém uma praça, e no meio da praça a árvore da vida, e no meio dessa cena toda há o quê? Um rio
E a cidade não vai precisar ser iluminada, porque o próprio Deus nos iluminará. E naquele dia, a gente vai ver com os nossos olhos naturais o que pela fé hoje nós professamos. O Senhor Deus é tudo o que nós precisamos para viver. Pastor, mas o senhor falou de Jesus, o senhor falou de Deus, o senhor falou da festa do tabernáculo, mas o senhor não falou do Espírito Santo. O senhor começou o culto dizendo que ia falar do Espírito Santo, porque nós estamos no Pentecoste, e Pentecoste é descido do Espírito sobre a igreja. Então deixa eu te contar, em último lugar, o que o Espírito Santo tem a ver com tudo isso. Quando Jesus fala do rio de água viva, João está dizendo para a gente que ele não está falando de tudo aquilo que eu descrevi agora no Apocalipse, não é verdade? Ele está falando do Espírito Santo de Deus que vai ser derramado sobre a igreja. Tem uma expressão de Paulo que diz que o Espírito Santo é o selo. Em outro momento ele vai dizer que o Espírito Santo é a garantia da herança, o penhor. Então o que ele está dizendo para nós aqui? Quem crer em mim, como diz as Escrituras, vai receber o Espírito Santo como a garantia de que um dia Deus vos será suficiente. Em outras palavras, o que ele está nos ensinando é que nós que vivemos entre a promessa de Cristo e a concretização de todas as suas palavras, precisamos desfrutar de um relacionamento simples e profundo com o Espírito Santo que habita o nosso coração. E que faz com que essa água viva flua dentro de nós. Nos lembrando de que hoje nós temos a presença de Deus dentro de nós pela fé. Nós não vemos. Nós muitas vezes não sentimos. Mas podemos crer pela palavra que o Espírito Santo habita os nossos corações. Podemos crer pela palavra que quando nós estamos sozinhos, sem ter como orar, porque nós não sabemos orar como convém, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente está chorando, a gente está sofrendo, aguardando ansiosamente o dia em que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte. Mas enquanto esse dia não chega, nós experimentamos essas dores e esses pesares com a certeza de que naqueles dias difíceis o Espírito Santo intercede por nós e os rios de água viva começam a fluir dentro do nosso coração. E a gente passa pelo dia mal com a paz de saber que Deus está comigo. O Espírito Santo é essa certeza que nós carregamos dentro de nós. De que ainda que as dores não nos sejam arrancadas agora, de que ainda que as lágrimas continuem a escorrer, de que ainda que as dificuldades não sejam retiradas da nossa vida, de que ainda que a saudade continue no nosso peito, nós temos Deus, o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós e nos ajudando a lidar com todas essas coisas enquanto nós temos que enfrentá-las, intercedendo por nós quando nos faltam palavras, direcionando os nossos caminhos quando nós já não sabemos mais o que fazer. As águas vivas de Deus não deixam de jorrar de dentro para fora, à medida em que nós nos lançamos ao relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E ainda que hoje tudo que nós tenhamos seja a promessa do Deus que estenderá sobre nós o seu tabernáculo, nós somos convidados a festejar essa festa. Desculpa o pleonasmo. A celebrar essa festa. Com duas certezas. Primeiro, Jesus é tudo aquilo que a gente precisa para viver bem e feliz. A gente não precisa de mais nada. Colocaram o povo de Israel no deserto. Deus colocou. Sem padaria, sem loja para roupa, sem celular, sem internet. Eles só tinham a presença de Deus. E eles foram felizes.
Deus nos coloca no caminho da vida. Ele não nos dá o que a gente quer, Ele nos dá o que a gente precisa. Para que a gente entenda que independente do que a gente tenha, a única coisa de que a gente precisa de fato é da presença de Jesus. Porque quando a gente tem Jesus, a gente é feliz. O contrário também é verdade, tá bom? Quando a gente não tem Jesus, a gente não consegue encontrar a tal da felicidade. A segunda verdade é que o que a gente experimenta hoje pela fé, no dia do juízo final, quando o Senhor estender sobre nós o seu tabernáculo, os nossos olhos verão. Sabe, essa verdade que a gente crê em lágrimas? Sabe esse Cristo que a gente professa mesmo sentindo dor nos nossos ossos? Sabe, esse Senhor que a gente serve, mesmo em meio às dificuldades da vida, eu quero te convidar a continuar a servi-lo. Eu quero te convidar a servi-lo ainda mais. Eu quero te convidar a não usar as dificuldades da sua vida, as questões que se apresentam para você como desculpas para não servir ao Senhor, porque esse Senhor que nós servimos em meio às lágrimas, em meio a dores, em meio a dificuldades, em meio às dificuldades da vida, e a qualquer dificuldade que possa vir na sua cabeça nesse momento, esse Senhor que nós servimos é o Senhor diante do qual nós estaremos no último dia, e é o Senhor que arrancará de nós cada uma dessas dores que nós carregamos. Portanto, não use as suas dificuldades como um impedimento para servir ao Senhor. Não use as suas dores como um impedimento para servir ao Senhor. Não use as suas lágrimas como um impedimento para servir ao Senhor. Sirva ao Senhor a despeito delas, porque haverá um dia em que, servindo ao Senhor, nós nos encontraremos de fato na sua presença. E nesse dia, as nossas dores não existirão mais. O Senhor é digno de ser servido, porque o Senhor arrancará de nós toda dor. Por fim, faça isso sabendo que o Espírito Santo de Deus está no seu coração. Você vai dizer, pastor, eu quero encontrar em Deus, em Jesus, a minha alegria. Eu quero servir a Deus apesar da minha dor, mas eu não sei como fazer isso. Eu vou te dizer um negócio. Quem crê em Jesus recebe o Espírito Santo, e esse passa a ser um rio de água viva, a jorrar para a eternidade. Então, a gente está no mesmo time. Eu quero servir a Jesus melhor. Eu não gostaria que as minhas dores me impedissem de servir a Jesus. Eu não gostaria de que os meus problemas me desanimassem na caminhada, mas às vezes eles me desanimam. Às vezes eu não tenho vontade de fazer um pouco mais. A gente está no mesmo time, tá bom? Mas isso não significa que a gente precisa se entregar às nossas vontades. A gente precisa se entregar ao Espírito. Porque quando a gente não consegue fazer, quando a gente não tem força para fazer, quando nossos olhos estão tomados pela lágrima e a gente não consegue enxergar um palmo na nossa frente, o Espírito Santo é esse rio de água viva que jorra dentro de nós e que faz em nós e por nós aquilo que a gente já não consegue mais dar conta de fazer. Então busque Jesus. Sirva ao Senhor, sendo um instrumento desse Espírito. Ele habita você. Ele me habita. E Ele nos convida a servi-lo de todo o coração. Amém? Eu quero orar com você. Senhor, obrigado. Porque ainda que os nossos olhos não consigam ver, Teu Espírito Santo está no nosso meio. Habita esse lugar. Através dele o Senhor estende sobre nós o seu tabernáculo.
não de uma forma plena e perfeita como acontecerá no último dia, mas de maneira a, neste momento, consolar os nossos corações. De maneira a, nesse momento, fortalecer as pernas que estão vacilantes. De maneira a, nesse momento, a animar os corações que desanimaram. O Teu Espírito Santo está neste lugar, Pai, e em nome de Jesus, nós queremos suplicar a este Espírito: faça-nos amar a Jesus da maneira como Jesus merece ser amado. Nós queremos amar a Jesus como aquele de quem nós precisamos para viver bem e felizes. Portanto, Espírito Santo de Deus, que aqui está, faça com que o nosso coração se abra ao meio, de acordo com o texto de Zacarias. E que nesse vale que se forma no meio dele, um rio de água viva possa jorrar para a eternidade. E que a gente aprenda a amar Jesus acima de todas as coisas. Espírito Santo, nós clamamos te pedindo: ajude-nos a te servir mais e melhor, a despeito das circunstâncias da vida. Que sabendo do dia em que o Senhor estenderá o seu tabernáculo sobre nós, definitivamente, e quando definitivamente o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, quando definitivamente o Senhor arrancará de nós toda dor, quando definitivamente o Senhor tirará de nós toda a tristeza, que sabendo desse dia nós possamos te servir mais e melhor a cada dia. E que o Senhor, ó Espírito Santo de Deus, nos conduza nesse caminho de serviço. Nos conduza nesse caminho de fé. Nos conduza de maneira a nos animar, nos conduza de maneira a nos compelir, nos conduza de maneira a nos corrigir, a fortalecer os nossos passos, em nome de Jesus. Porque é o Senhor, Espírito Santo de Deus, este rio de águas vivas que corre do nosso coração. E nós queremos experimentá-lo todos os dias, enquanto habitamos a sua presença. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a presença consoladora e santa do Espírito de Deus estejam sobre nós e sobre nós permaneçam, hoje e sempre. Amém e amém. Eu preciso de 5 minutos rápidos da sua atenção, tá bom? Avisos e também saudações. Primeiro, os visitantes. Cleusa da Silva e Leandro Graça, é isso mesmo? Onde é que vocês estão? Deem um tchauzinho só para a gente... Deus abençoe, dona Cleusa, Leandro, Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos. Minha oração é para que vocês se sintam em casa, acolhidos e recebidos pela nossa igreja. E os irmãos depois podem cumprimentá-los e dar as boas-vindas, tá bom? Sejam bem-vindos, uma alegria ter vocês aqui com a gente. Segunda questão, ou agora os avisos, né? Primeiro dos avisos, a gente tem eleição de diáconos marcada para o dia 25 de junho. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que no dia 25 de junho, pela manhã, domingo, você que é membro da igreja tem um compromisso inadiável. Tá? Não é um dia facultativo onde você pode escolher não vir. Eu sou chato e eu gosto de lembrar dos compromissos que vocês às vezes esquecem que assumiram no momento que se tornaram membros da igreja. Então vamos lá. Quando a gente se torna membro da igreja, a gente assume o compromisso de participar das assembleias. Então nós vamos estar aqui, dia 25 de junho,
para participar da Assembleia, ok? Segundo aviso quanto a isso, nós precisamos indicar diáconos, né? Ou pessoas para concorrer aos cargos de diácono. O conselho tem dois mandatos vencendo e o conselho abriu 3 vagas para que a gente possa aumentar o quadro de diáconos da nossa igreja. Os trabalhos têm crescido, a demanda tem aumentado, nós entendemos que nós precisamos de mais diáconos para não sobrecarregar os irmãos que já estão trabalhando. Então, como é que nós vamos proceder com as indicações? Eu já tinha falado disso na outra vez, e eu acho que a gente se esqueceu. Então, vou repetir para você entender como é que o processo acontece. A gente não vai perguntar para a pessoa se ela topa ou não topa participar do processo. A gente vai indicar o nome direto para o conselho. O conselho vai fazer um filtro para saber se a pessoa está apta ou não, e depois o conselho vai perguntar para essa pessoa, se ela passar nesse filtro, se ela está disposta a participar do processo. Por que tem que ser assim? Para que a gente preserve as questões pessoais das pessoas. Às vezes a pessoa ela não está apta, às vezes a pessoa não quer, e ela vai ficar constrangida de dizer para você que não quer. Aí você vai indicar, e depois, a hora que a gente tiver o pleito aqui, você vai perceber que o nome da pessoa não está ali. Então, vamos seguir o processo. Indica ao conselho. André, por favor, se levante aí. O André está aqui. Né? Indica para o André. Vamos centralizar nele as indicações. Pelo WhatsApp, eu aqui mesmo, eu acho que essa pessoa é um bom diácono, daria um bom diácono. Eu tenho orado por isso, eu tenho pensado nisso. Eu acho que essa pessoa é um bom nome. Procura o André, o conselho vai se reunir, a gente vai filtrar esses nomes e a gente vai poder apresentar no dia 25 para a igreja aqueles que estão aptos e dispostos para isso. Ok? Entendido o processo? O que mais que a gente pode fazer por isso? Orar. Sempre. Oração é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Tá bom? Então, crente faz tudo debaixo de oração. Já disse isso uma vez, vou dizer de novo, não tem campanha, nem contra, nem a favor, não tem nada, só tem oração. Tá bom? Você pode torcer? Não, ora. Às vezes a torcida não é a vontade de Deus, e Deus vai te contrariar. Então, ora para você aceitar a vontade de Deus. E está tudo certo. É assim que funciona. A eleição na igreja não é democracia. A eleição na igreja é um reconhecimento da vontade de Deus no meio do seu povo. Tá? É bem importante a gente entender isso. E a gente vai fazer isso em oração, em espírito de oração. Segundo aviso importante, o coral mudou o dia dos ensaios para que você possa participar. Então, eu vou te dizer isso mais uma vez. Os nossos ensaios do coral estão acontecendo aos domingos, depois da escola dominical. Começa às 11h, termina no máximo ao meio-dia. Dá para deixar o almoço pré-pronto e chegar em casa, sapecar, meio-dia e meio, está tudo bem, está tudo certo. E sapecar lá o resto das coisas. Dá para arrumar o almoço inteiro no sábado e só esquentar no domingo. Você não tem desculpa para não vir, a não ser a sua falta de vontade de vir. E está tudo bem. Mas você tem que ser honesto em dizer, não vou porque eu não canto bem, ou não vou porque eu não quero. Né? Então, não tem desculpa. Não quer vir, não tem problema. Mas se você quer vir, por favor, venha de coração para servir. Desculpa ser chato às vezes, mas é porque a gente precisa alinhar algumas questões. E a gente precisa ser honesto também, né? A gente não quer, e está tudo bem não querer, não tem erro. Cada um tem seus motivos, mas às vezes a gente quer, e a gente pode participar, a gente pode agregar no coral, e a gente está precisando de vozes, tá bom? Então procura o Cássio dá um tchauzinho para todo mundo aí, só procurar ele, te acrescenta no grupo e a gente caminha. Último detalhe, o acampamento começa a acontecer na quinta-feira. Né? Nós temos um acampamento que vai estar sendo preparado pelos nossos jovens, junto com a Igreja Presbiteriana de Caieiras, para toda a igreja. Então, se você deseja participar, se você deseja que seu filho participe, por favor, procure um dos jovens. Cadê os meninos? O Gabriel está aí, cadê? O Gabriel está lá atrás. Quem mais está aqui? O Vinícius está aqui. Acho que somos nós? Isso? Gabriel, Vinícius? Então procura o Gabriel ou o Vinícius, e aí você pode dar o seu nome para eles e ser orientado quanto a isso também. Lembrando que dinheiro não é problema, dinheiro sempre é solução, ninguém vai deixar de ir para o acampamento porque não tem dinheiro. Só procura o Gabriel, procura o Vinícius e fala, olha, eu tenho desejo de ir, mas eu não tenho condições de pagar, pelo menos não tudo, pelo menos não agora. E a gente conversa. Pastor, estou com vergonha de falar com o Vinícius e com o Gabriel. Então fala comigo, e aí a gente vai manter a descrição e você vai do mesmo jeito. Ok? Entendido isso? Fui claro? Eu sei que eu fui rápido. Eu pedi 5 minutos, eu gastei 5 minutos. Fui claro? Então, só recapitulando, sejam muito bem-vindos, né? Primeiro. Segundo, a eleição de diáconos, indiquem para o André. Terceiro, coral, procurem o Cássio. Quarto, acampamento,
Gabriel, Vinícius, ou em casos mais específicos, a mim. E a gente caminha, tá bom? No mais, orem pelo acampamento, para que Deus abençoe esse tempo, para que os nossos jovens sejam abençoados, e a gente vai assim caminhando. Tenham todos uma boa semana, que Deus abençoe vocês.